esse é mais um Drops de Inovação da Unimed Vale dos Sinos. Eu sou a Mayara Viana, analista de recrutamento e seleção, psicóloga por formação, e hoje vou falar com vocês sobre segurança psicológica. Nós vamos dividir então em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre o conceito, sobre o que é segurança psicológica. No segundo momento, nós vamos falar como a segurança psicológica interfere no nosso trabalho, na dinâmica do nosso trabalho. E em terceiro momento, vamos falar como colocar isso em prática, como podemos fazer a segurança psicológica funcionar no nosso dia a dia. Vamos lá! Segurança psicológica é a nossa capacidade de estarmos em um ambiente que não vai nos privar da nossa comunicação, da nossa interação. É a nossa capacidade de nos sentirmos livres dentro de um espaço para que a gente possa se manifestar. Dar a nossa ideia, dar a nossa opinião, trocar, comunicar, conversar, sem que a gente se sinta envergonhado, pela reação que o outro vai ter sobre aquilo que a gente fala, ou sobre a ideia que nós vamos dar, ou no momento em que a gente vai dividir algum erro que a gente cometeu. Então, toda a reação negativa, pejorativa, que vem ao encontro daquilo que a gente está falando, nos mostra que aquele ambiente não é seguro. Ou quando eu preciso comunicar que algo está acontecendo, comunicar, talvez conversar com o meu colega sobre algo que está me deixando desconfortável e eu não consigo fazer isso porque eu não tenho a segurança de que as informações vão ficar naquele ambiente. Então é muito mais fácil hoje a gente identificar ambientes que não são seguros, eles ficam muito evidentes do que aqueles que são seguros. Um exemplo de um ambiente não seguro, é quando a empresa inteira sabe o erro que eu cometi. Não significa que a gente não vai errar, também não significa que a gente não vai poder ser corrigido. Bem pelo contrário, é a capacidade dessa equipe de lidar com essa situação e resolver, tornar isso em um aprendizado. Isso que é importante dentro da segurança psicológica. Tanto que se a gente puder parar e pensar hoje, normalmente um processo ele é refinado e melhorado a partir de um erro, a partir de uma falha. Então os erros eles também têm a sua função dentro dos nossos processos e dentro das instituições e organizações. Mas a forma como a gente lida com essa informação é muito importante. Esse é um exemplo, simples que pode acontecer de falta de segurança psicológica. Primeiro a gente precisa pensar como eu me relaciono com o meu trabalho. Que sentido faz a minha função dentro dessa instituição? No caso, estamos falando aqui da Unimed. Qual é a função que eu tenho aqui dentro? Esse é o ponto de partida. A forma como eu me relaciono com o meu trabalho, com a minha função, com a minha atividade, ela vai falar muito sobre a forma como eu me expresso, me comunico e interajo. Se isso está saudável, isso vai acontecer de uma forma mais fluida, mais natural. Mas se eu estou adoecida ou se eu estou em um ambiente adoecido, muito provavelmente a gente vai poder identificar alguns fatores de falta de segurança psicológica, de falta de saúde organizacional. Então isso vai acontecer provavelmente com a comunicação atravessada, com um ambiente pouco criativo, com um ambiente talvez com uma alta rotatividade de pessoas. Isso é um ambiente que ele não está saudável, ele não está seguro para essas pessoas. E a gente precisa então partir do ponto de olhar para a gente, como eu estou me relacionando com o meu trabalho. Estar em um ambiente organizacional, ele exige muito da gente. Não é só o desejo de estar ali, é estar por inteiro, é estar ali cognitivamente falando também, Ele vai exigir
das nossas questões emocionais, das nossas questões racionais e irracionais também. Então a gente não consegue desempenhar bem as nossas funções se a gente não estiver ali por inteiro e se a gente não entender o sentido daquilo que a gente faz. E isso está sim relacionado com a segurança psicológica, porque eu vou precisar interagir de uma maneira saudável com as pessoas que estão ali, que são os meus colegas, e também com as pessoas dos quais eu atendo, né, que são os clientes. Então, esses fatores vão influenciar dentro do ambiente, vão propiciar ou não a segurança psicológica. Algo que a gente precisa ter bem em mente também, quando a gente fala de segurança psicológica, são as gerações. Vamos dizer que os conflitos entre as gerações. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, os nascidos de 95 para cá, que estão aí, né, na casa dos 20 e poucos anos, muito provavelmente vocês vão perceber que são pessoas que se comunicam com mais facilidade, têm uma grande facilidade com as tecnologias, expõem as suas ideias, assim como possuem ideias de uma maneira mais natural, porque foram uma geração mais estimulada para isso. E pode ser que o seu gestor não seja dessa geração, seja de uma geração mais antiga, que talvez tenha ideias mais tradicionais, tenha um modelo um pouco mais rígido. Alguém está certo ou errado nessa relação? Não. Cada um tem o seu jeito, o seu estilo, a sua forma de se expressar e de se comunicar. Então, a segurança psicológica ela entra nesse conflito de gerações também, porque a gente vai aprendendo a lidar com isso, a dar mais espaço para quem tem mais facilidade para se comunicar, desenvolver habilidades em quem é mais rígido, né? As novas gerações estão aí ocupando um grande espaço no mercado de trabalho. E a gente vai precisar aprender a lidar com as dinâmicas das novas gerações. Talvez isso exija um pouquinho mais de flexibilidade cognitiva da gente, mas faz parte do mundo que a gente está vivendo, né? Essa geração está aí, chegando com tudo dentro das nossas organizações e a gente precisa pensar sobre isso. Talvez a gente venha de um modelo rígido, mais estruturado. E essas gerações mais novas, por vezes, vamos assim dizer a palavra, nos tiram da zona de conforto, bagunçam os nossos processos, mas é por um bom motivo, né? Oxigenam muitas coisas. Isso faz bem para a organização. Talvez no primeiro momento a gente possa se sentir um pouco mais desconfortável, mas se a gente, com cautela, com calma, com paciência, avaliar e olhar para as pessoas, né, com humanidade, a gente vai entender o valor daquela relação, a importância daquela pessoa estar ali. E a segurança psicológica, ela tem disso, ela fala muito disso, né? A pessoa que está ali expressando a sua ideia, ela está nos mostrando, por muitas vezes, a sua vulnerabilidade. E como que a gente devolve para ela a comunicação, né? Então, se nós entendemos que o nosso papel é acolher, buscar entender, avaliar e reconhecer, por mais que a gente às vezes não vá utilizar aquela ideia naquele momento ou aquele conceito, mas é reconhecer o valor que aquela pessoa está mostrando por estar ali, dando o seu melhor para a equipe, dando o seu melhor, contribuindo da melhor maneira que ela consegue. E outra questão que a gente precisa ter em mente é que ninguém consegue dar aquilo que não tem, né? Então, se o seu colaborador está ali disposto, né, mostrando motivação, engajado, valorizem isso. Isso faz parte da segurança psicológica também, né? Pessoas mais criativas e mais engajadas, elas vão demonstrar isso. Então, valorizem isso. Isso é muito importante para a organização. Vamos falar então como podemos colocar em prática a segurança psicológica. No primeiro nível, nós vamos falar em nível individual. O quanto nós estamos dispostos a ser colaborativos, flexíveis, saber ouvir, famoso feedback, né? Ouvir o feedback, assim como também poder se permitir dar esse feedback de forma responsável, de forma compassiva, né? Isso é uma equipe saudável. É aquela equipe que sabe resolver
resolver os seus conflitos, sabe dividir as suas ideias, de uma maneira que isso não vai ser utilizado contra o outro em um momento, por exemplo, de conflito ou discussão. Então isso é muito importante, esse é o primeiro nível. De segundo nível, a gente vai falar de um nível organizacional, que é então entendermos a importância dos nossos processos, dos processos já existentes dentro da instituição, assim como entender que por muitas vezes para o nosso gestor não vai ser tão simples ou tão fácil ser tão flexível, né? Talvez para a gente que é de uma geração mais jovem isso facilite bastante, né? Então a gente precisa estar disposto também a ser colaborativo com o nosso gestor. E talvez entender que ele está ali fazendo o melhor que ele pode dentro das condições que ele tem. E que isso não o faz alguém que não mereça ser cuidado e respeitado também. E dentro de um terceiro nível de segurança psicológica, nós vamos falar do nível grupal. Esse é o nível mais complexo do meu ponto de vista. Por quê? Porque estar dentro de um grupo, falar em grupo, expor as nossas ideias, opiniões e feedbacks, nos coloca em um alto nível de vulnerabilidade. O que dizer quando a gente precisa expor um erro, não é? Se a gente está dentro de uma equipe que tem um nível de maturidade para entender a situação, vai ser mais fácil. A equipe vai pensar junto em uma solução. Assim como a equipe vai acolher uma ideia, uma iniciativa. Iniciativa é tão bom, né? Quando o outro tem. Por vezes a gente já estava com aquele desejo e não sabia muito bem como colocar em prática. E alguém com iniciativa nos ajuda. Isso faz muita diferença. Isso faz parte da colaboratividade. Assim como ser compassivo e empático. É tão bom quando alguém senta do nosso lado e tem a capacidade de nos ouvir sem julgar. Que é a capacidade de tentar entender o contexto. Por que aquilo aconteceu daquela forma? Como a gente juntos pode fazer isso ser diferente? Não vamos ter equipes perfeitas. Não somos pessoas perfeitas. Erros vão acontecer. E sempre tem a parcela do outro de desejar estar naquele lugar e fazer a diferença, além da nossa parcela. Então, uma equipe que entende o sentido de estar ali e do papel de cada um dentro da instituição, que colabora com o outro, que acolhe e que não usa os erros em um momento específico e talvez até estrategicamente falando de uma forma negativa, vai ser uma equipe que vai conseguir encontrar uma segurança psicológica e, consequentemente, vai ser uma equipe mais saudável, vai ser uma equipe com mais estabilidade, criatividade e inovação. E é o que a gente deseja para todas as equipes aqui da Unimed Vale dos Sinos. Foi um prazer estar aqui e dividir esse conteúdo com vocês. Até mais!